Boa tarde. Eu vou apresentar o projeto de arquitetura de computadores do nosso grupo, da segunda unidade. O grupo é composto por Guilherme Borges Cunha, Rodrigo Alves Andrade, que sou eu, e David Andrade Correia. E a gente vai fazer uma análise sobre o processador AMD Ryzen 7 1700. O conteúdo abordado será introdução, que vai dar uma visão geral do projeto, vai falar sobre o processador, que é o Ryzen 7 1700, das suas características, especificar as características do processador, a arquitetura usada nele e as suas principais características e fazer uma análise mais detalhada sobre o desempenho dele. É, o artigo é para apresentar uma análise sobre Ryzen 7 1700 e a arquitetura Zen, que é usada nele, que foi desenvolvida pela AMD. Nesse artigo vai ser abordado as características do processador, como detalhes do socket, processo de manufatura, instruções, cache, núcleos, threads, sua memória. Também vai falar do seu diagrama de blocos, seu ISA, os principais conjuntos de instruções e seu desempenho. E a gente vai tentar apresentar os detalhes mais importantes do Ryzen 7 1700 e da sua arquitetura Zen, para ajudar a gente a ter um conhecimento maior sobre essa parte. A arquitetura Zen é a arquitetura desenvolvida pela AMD. Ela foi desenvolvida como sucessora das arquiteturas Excavator e Puma. E essa arquitetura foi feita com a ideia de encontrar o equilíbrio ideal entre performance e poder, que vai ser abordado com mais aprofundamento. Um processador é uma máquina de calcular. Essa máquina recebe certo volume de dados em padrão binário, 0 e 1, e sua função vai ser responder esse volume. O LA é a unidade lógica aritmética, isto é, o circuito que se encarrega de realizar operações matemáticas requisitadas por um determinado programa. Unit Control é o controlador que define o regime de funcionamento e dá ordem às diversas tarefas do processador. Controle de unidade de controle. O processador selecionado Ryzen 7 1700, design desktop, tem um desempenho muito alto por causa das suas threads. E ele foi lançado em 2017 pela AMD. E ele é muito usado até hoje em dia ainda. Em relação às características, podemos destacar o socket, que possui a função de integrar o processador ao restante do hardware, e isso possibilita o fornecimento de energia e a transferência de dados. Como a gente está abordando o processador Ryzen 7 1700, o socket utilizado por ele é o M4. O processo de manufatura se refere, analisando o processador em um nível muito microscópico, à distância entre os terminais dos transistores, que no caso do processador abordado é de 14 nanômetros. Analisando o processador ao nível de instruções, sabemos que ele é um processador 64 bits. Isso significa a quantidade de dados e instruções que ele consegue trabalhar por vez. Em relação à cache, ela funciona como uma biblioteca de acesso rápido que existe dentro dos computadores, tendo o objetivo de guardar dados, informações e processos temporários acessados com frequência e assim agilizar o processo de uso no momento em que são requisitados pelo usuário. Possui pouca capacidade, pois sua tecnologia tem um desempenho muito elevado, o que eleva também o preço por megabyte. O Ryzen 7 1700, que é o processador que a gente está abordando, ele possui 16 megabytes de RAM. E já emendando com a memória, ele é dotado de Double Data Rate 4, que é o DDR4, e possui também Dual Channel. Bom, abordando agora a arquitetura, é necessário ressaltar que a arquitetura de um processador é como uma estrutura que lida como um conjunto de instruções fornecidas a ele. Basicamente, os processadores desempenham algumas etapas que fazem parte do ciclo de instrução. Eles leem e deliberam uma instrução, situam os dados que forem essenciais para processar a instrução, processam a instrução e retornam os resultados. Com esse cenário esclarecido, torna-se inteligível notar que os processadores são divididos em várias unidades, e assim as determinadas tarefas são repetidas entre unidades de cache, unidades de busca
gerenciamento de energia, entre outros. O ponto é que uma microarquitetura reúne todos esses fatores e os organiza de forma que tenha o melhor desempenho, custo e potência possíveis. Em relação ao nosso processador, o Ryzen 7 1700, a arquitetura que é utilizada é a Zen, lançada em 2017 pela AMD. Ela foi construída com o objetivo de suprir a necessidade de se encontrar desempenho e potência de uma maneira equilibrada. E isso iria corrigir o problema das arquiteturas anteriores, que no caso eram a Bulldozer, que possuía alto desempenho, e a Puma, que possuía baixa potência, ou seja, a Zen era uma mescla da Bulldozer e da Puma, podendo ser utilizada na maioria das ela pode ser utilizada na maior variedade de máquinas, desde notebooks a desktops. Dentre as suas principais características estão o gating de clock mais agressivo com regiões de vários níveis, o emprego de metodologias de design com baixo consumo, a melhoria na capacitância de comutação, a melhoria de desempenho por watt, o retorno ao design x86 convencional de alta performance, um core engine otimizada, implementação do preditor de branches, ou seja, fazendo com que branches incorretos sejam cada vez mais escassas, o desempenho impulsionado e a latência de falha consideravelmente diminuída, maior cache, maior suporte para organizar e agendar instruções, e toda essa evolução será aplicada ao Ryzen 7 1700. Já o diagrama de blocos é um modelo padronizado para representar os múltiplos caminhos que podem ser tomados por um algoritmo em seus passos lógicos. Basicamente, é o jeito gráfico de representar a sequência lógica de certo processamento. Tais diagramas são utilizados normalmente para identificar processos de nível mais alto, objetivando simplificar conceitos gerais sem se preocupar com as especificações da implementação. Contextualizando com o processador, a gente trouxe essa imagem que se refere a todo o diagrama de blocos dos 4 núcleos físicos do processador. Já esse aqui é de um único núcleo, de uma maneira mais detalhada. Bom, agora adentrando na ISA. Ao se abordar uma arquitetura de conjunto de instruções, que é o significado de ISA, se fala sobre uma forma abstrata de representar uma máquina computacional, e pode ser abordado também por um conceito mais geral, a arquitetura de um computador. Via de regra, a ISA determina aspectos importantes como o modelo de registro, tipos de hardware possíveis no gerenciamento da memória, tipos de dados e outros recursos definitivos, como os modos de endereçamento, por exemplo. De forma mais específica, a ISA acaba por determinar o comportamento do código de mais baixo nível executado nas implementações e estruturas da ISA, de forma que não dependa das características da implementação, definindo uma compatibilidade binária entre as implementações. Esse aspecto define a permissão de múltiplas implementações da ISA, que podem possuir diferentes características, como tamanho, custo e benefício. Porém, em comum se mantém a capacidade de executar o mesmo código de baixo nível. Além disso, tal fator concede a evolução de microarquiteturas, o que faz softwares ultrapassados serem executados por implementações mais recentes de uma ISA. Contextualizando esses fatos para a arquitetura Zen, que é utilizada no Ryzen 7 1700, confere-se que a ISA utilizada é a x86 em sua versão para 64 bits. Ela caracteriza-se por ser uma faceta do conjunto de instruções criado em 1999, sendo responsável por um novo modo de paginação de 4 níveis e um modo de compatibilidade, que faz com que softwares anteriores sejam executados na versão atualizada sem perda de desempenho. Outra feature também que a ISA x86 em sua versão 64 bits possui é que as operações de pontos flutuantes podem ser executadas
visando a implementação de instruções SSE 2. E os registros x87 MMX não são usados na maioria das vezes, sendo substituídos por um conjunto de 16 registradores vetoriais de 128 bits cada. A x86 de 64 bits foi a primeira expansão da arquitetura x86 que não foi projetada pela Intel, que foi logo forçada a seguir os passos do projeto bem-sucedido da AMD. Olá, olá. Agora eu vou falar sobre a parte das principais instruções, começando pela MMX. A MMX é um conjunto de instruções inicialmente desenvolvido pela Intel que permitem a execução de operações de instrução única com dados múltiplos, faz operações de inteiros em processadores x86, podem ser de tamanho byte, word, double word ou quad word. As instruções SSE. As instruções SSE ela é uma extensão das operações de dado único da MMX, que pode ser dividida em 4 subgrupos. Instruções de ponto flutuante, com operadores XMM, instruções de gerenciamento de estado, instruções de inteiro de 64 bits dentro dos registradores MMX e instruções de controle de cache, pré-busca e ordenação de funções. A SSE também tem a versão 2, a versão 3, a SSE 4.1, 4.2 e a SSE 4A. Na SSE 2, ela vem com instruções de ponto flutuante de maior precisão, compactada, instruções de inteiro de 128 bits e conversão de ponto flutuante. Na SSE 3, 4.1, 4.2 e 4A, tem como principais instruções a instrução de comparação de strings, a adição e subtração de ponto flutuante de pacote duplo e faz a replicação dos pontos flutuantes, sendo ela replicação simples ou dupla. Indo agora para a x86-64, que é uma das mais importantes, ela também é conhecida como AMD64, e ela foi uma das primeiras que implementou a versão 64, o modo 64 bits. E também adicionou um novo modo de paginação, assim fazendo o processador suportar quantidades muito maiores de memória virtual e física do que as versões 32 bits, podendo assim aumentar o desempenho da CPU. Agora indo para o conjunto de instruções AES. O AES é o Advanced Encryption Standard Structure Set. É um conjunto de instruções de criptografia que melhora a velocidade e faz a segurança dos aplicativos que realizam criptografia dentro da CPU. Partindo agora para o desempenho. Para os benchmarks, foi usado o processador Ryzen 7700, dois módulos de 8 GB DDR4 2666 MHz em CL16, uma fonte de 1200 watts, placa-mãe com chipset X370 e uma GPU NVIDIA GeForce 1080 com sistema Windows 10. Foi feito primeiramente os benchmarks no programa chamado CPU-Z. Esse software é focado para benchmarks e nele tem dois modos de benchmarks, que é o single core e o multicore. No single core, o Ryzen 7700 fez 1997 pontos, uma pontuação mediana e não tão ruim. No caso do multicore, ele já se saiu um pouco melhor, muito melhor, fazendo 16.000
e 616 pontos, que é uma pontuação extremamente alta. Depois foram feitos testes no Cinebench 11.5 e Cinebench 15. No Cinebench, o Cinebench é um programa desenvolvido com base no cinema 4D, focado em benchmarks de renderização de cenas 3D fotorrealistas que forçam toda a CPU ao máximo. Primeiro foi feito o teste no 11.5, teste de renderização, e gerou uma pontuação de 15,68 para o Ryzen 7, que é extremamente alta para esse programa. No Cinebench 15 foi feito dois modos, que foi o Single Thread e o Multithread. Em Single Thread, a renderização do Ryzen 7 teve a pontuação de 136 pontos. É uma pontuação baixa para processadores Single Thread nesse programa de benchmark. Já no Multithread, se saindo um pouco melhor, com 1.415 pontos. O próximo programa de desempenho que foi testado foi o Freehender, que é um programa de benchmark que é bem eficiente no benchmark de operações de ponto flutuante, usando de modo eficiente o cache do CPU. Também esse programa ele força todos os recursos do multithreading da CPU. Feito o teste no Freehender em 64 bits, a pontuação do Ryzen 7 em 1700 foi de 3,04 minutos. Quanto menor o tempo, melhor a performance. Foi uma performance razoável. O próximo software utilizado foi o 3D Mark, que é focado em benchmarks de renderização 3D, de gráficos 3D, utilizando a API DirectX 11 e 12. O primeiro teste feito foi com a ferramenta TimeSpy em DirectX 12, forçando a CPU ao máximo. Com isso, a pontuação do Ryzen 7 1700 foi de 7.690 pontos, uma pontuação extremamente boa para a carga que essa ferramenta traz. Usando agora a composição CPU-GPU para testar o desempenho de comunicação da CPU com a GPU, foi usado o modo Firestrike, que é outra ferramenta do 3D Mark, desta vez usando a API DirectX 11. E a pontuação do Ryzen foi de 15.495 pontos, uma pontuação razoável e mostrando que a CPU Ryzen 7 1700 consegue tranquilamente suportar uma GPU dedicada de alta performance, sem ter nenhum gargalo, não tendo perca de desempenho com as latências altas. Concluindo, a análise desse artigo é bastante importante para que possamos futuramente tentar encontrar melhorias nas arquiteturas, independente do processador, assim melhorando o desempenho e tentando diminuir o custo, que não é muito fácil, mas com o avanço das tecnologias é possível melhorar todas essas arquiteturas. E com isso eu encerro a apresentação.